Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Já fazia um tempinho que eu não fazia nenhum vídeo para vocês. Esse vídeo que eu vou gravar hoje é com relação a um novo trabalho que eu publiquei lá no Archive, tá? Ele demorou algumas semanas para ser feito, mas eu consegui fazê-lo e agora, depois de escrito, é hora de apresentar para vocês com palavras para deixar ele mais claro. Bom, a ideia é que eu fiquei bem interessado em estudar a distribuição de probabilidade do trabalho, tá? No contexto de processos dirigidos fracamente, tá? E eu sempre tive essa curiosidade de saber como é que essas coisas funcionavam ali, porque em geral, se a gente trata o caso sem nenhum tipo de aproximação, o problema se torna bem complicado. E eu encontrei a maneira mais simples, eu acredito, de lidar com esse problema do ponto de vista de processos dirigidos fracamente, tá? Que é justamente numa dinâmica super amortecida, onde a gente reduz o nosso espaço de variáveis para apenas uma única variável, que seria a variável da posição, tá? Então, dessa forma, a gente consegue fazer um mapeamento entre o trabalho e essa posição inicial, e a partir disso daí, a gente consegue encontrar quem é a distribuição de probabilidade do trabalho, tá bom? Então, basicamente, o que eu vou tentar seguir aqui, baseado nesse artigo que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu vou basicamente dizer como que esse mapeamento é feito, tá? Quais os procedimentos que são necessários para fazer esse mapeamento do trabalho com a posição inicial da partícula, que é uma variável randômica do nosso sistema, tá? E em seguida eu vou mostrar o exemplo que eu vou tratar para discutir todas as características envolvendo isso daí, que é basicamente um movimento browniano, tá? Sujeito a um ruído branco e a uma armadilha harmônica na rigidez do meu sistema, tá? E o protocolo que é utilizado é um protocolo linear. Uma vez mostrado isso daí, eu encontro quem é a distribuição de probabilidade do trabalho, mostro a cara analítica dela, que é uma coisa bem interessante de ser mostrada. Ela é válida para todos os tempos de troca do meu sistema, todos os switching times, tá? Então, pode ser tanto para processos abruptos, quanto para processos que variam lentamente, como para qualquer outro tipo de processo entre esses dois extremos, tá? E depois disso eu faço aquilo que a gente sempre faz em teoria da resposta linear, que é verificar o range de validade, tá? Que é verificar o intervalo de validade dessa teoria, tá? E eu verifico algo interessante, porque a gente sempre observa a teoria da resposta linear comparando ela com o caso exato, que no caso aqui desse problema a gente consegue fazer as contas do caso exato. Hoje em dia a gente tem softwares que conseguem fazer esse tipo de conta. Então a gente tem um caso exato para se basear e para fazer tudo. Então a gente sempre faz essa comparação entre teoria da resposta linear com o caso exato e a gente vê onde que ela quebra mais ou menos fazendo essa comparação. O que eu descobri nesse trabalho é que é possível de se encontrar essa quebra da teoria da resposta linear analisando simplesmente a relação de flutuação-dissipação do nosso sistema, em que a gente compara o trabalho com a soma da energia, da variação da energia livre de Helmholtz com a soma da variância do meu sistema. Comparando esses dois resultados, a gente consegue ter uma noção se o sistema vai estar próximo ou não da teoria da resposta linear. E exatamente acontece essa quebra exatamente nas mesmas regiões que a gente observa no caso de comparação com o sistema exato. Tá? Então,
Aparentemente agora a gente tem um critério autossuficiente de teoria da resposta linear que me permite chegar nesse me permite chegar na validez dessa teoria. E por fim, para concluir, eu faço o cálculo do primeiro, segundo, terceiro e quarto momento da minha distribuição de trabalho, verificam que eles calculam corretamente os resultados através de um erro relativo, e a gente observa que por conta de ter o terceiro e quarto momento, essa distribuição é não gaussiana, que é uma das características que eu vou chamar a atenção quando a gente observar a estrutura analítica dela. Tá? E com isso a gente conclui o nosso trabalho. Então, vamos começar aqui. Tá? A primeira coisa que eu quero ressaltar nesse trabalho é que outros trabalhos já foram feitos, tá? Com respeito a sistemas no regime overdamped, tá? Em que se abordavam alguns casos particulares. Se analisava, por exemplo, o caso de processos abruptos, que é um caso em que é possível de se calcular o resultado analítico, tá? Mas em outras situações já se torna muito mais complicado. Existe também uma outra abordagem que é pela equação de Imparato-Politi. A equação de Imparato-Politi é uma espécie de equação de Fokker-Planck da distribuição de probabilidade do trabalho, tá? Então ali a gente consegue derivar essa distribuição e fazer as contas em cima delas a partir de cálculos numéricos, tá? E a abordagem que eu venho trazer para vocês é essa, utilizando a teoria da resposta linear, onde a gente faz pequenas perturbações nos sistemas, em que a gente vai conseguir ligar o trabalho com a posição inicial do meu sistema, que é uma variável randômica, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui no que nós temos. Então, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês, para deixar mais claro. Então, bem aqui nós temos o trabalho, tá, do meu sistema. Observem que ele não tem uma média em volta da força generalizada no banho do trabalho, tá? Ele é simplesmente uma expressão direta na posição inicial da partícula. Então isso aqui é muito importante de deixar claro o tipo de trabalho que eu estou observando. Quando nós trabalhamos com sistemas abertos, nós temos tanto a influência do banho quanto a influência das condições iniciais. O que eu estou fazendo aqui é fazendo uma observação no trabalho onde a média do banho já foi tomada, tá? E com isso a única influência de aleatoriedade que o meu sistema tem vem da condição inicial, que é exatamente isso que nós estamos observando aqui. Essa barra aqui em cima ilustra justamente a média tomada no banho, tá? E aí a gente tem esse protocolo que é característico teoria da resposta linear, que eu utilizo desde sempre, tá bom? E aí, se a gente fizer a expansão daquela definição do trabalho em teoria da resposta linear, tá? Trabalhando agora com uma função relaxação, que é dada por essa cara aqui, onde a gente não tem uma autocorrelação nela, tá? É simplesmente o produto da condição inicial vezes ela evoluída no tempo, menos uma certa constante. Sendo que essa constante depende também das condições iniciais. Quando a gente trata do caso com a média, a gente faz uma média em cima da constante e essa constante acaba virando uma constante que não tem variação nenhuma. Mas se a gente retira a média dela, ela vai ter uma dependência nas condições iniciais. Isso deu bastante trabalho para descobrir, para saber exatamente como é que esse sistema funciona. Então, esse trabalho, apesar de parecer simples, ele tem muitas sutilezas que são importantes de deixar claro, e essa é uma delas, que a constante que acompanha a função de relaxação, ela é dependente da condição inicial, tá?
A mesma coisa também é importante dizer que quando nós fazemos a expansão do trabalho, a gente vai ter uma energia, é, uma variação da energia de Helmholtz, que a gente sempre considera como constante, também, ela, quando é tomada como uma variável aleatória, ela depende também das condições iniciais. Tá? E aqui, por condição inicial, eu quero dizer única e exclusivamente que a gente está trabalhando com a posição, porque nós lidamos apenas com um caso de dinâmica superamortecida, tá bom? Então, a variação da energia do trabalho, ela depende das condições iniciais e o trabalho invencível também depende. Então, munido de tudo isso, a gente pode fazer é, a nossa abordagem. Então, como é que é calculada essa distribuição de probabilidade do trabalho? A ideia basicamente é que a gente tem um trabalho dependendo da condição inicial. Então, o procedimento que é feito, a gente inverte essa função. E por inverter essa função, a gente vai ter uma condição inicial que vai depender do trabalho. Tá? Então, fazendo essa inversão, que não garanto que seja algo fácil de ser feito, mas para o caso que a gente abordou aqui é algo que é passível de ser feito, tá? Desde que essa função seja um polinômio, a gente consegue achar a solução desse polinômio e, enfim, o fato é que é necessário fazer essa inversão e o que não garanto que seja algo simples de ser feito. E uma vez feito isso, o próximo passo é fazer uma mudança de variável em cima da medida de probabilidade do meu sistema. Essa medida de probabilidade é dada pela PDF da condição inicial vezes uma distância de x0. Tá? E essa medida, fazendo as contas, né, fazendo mudança de variável, passando para a variável do trabalho, a gente tem essa nova função aqui, que a gente reconhece ela como sendo a distribuição de probabilidade do trabalho. Tá? Então, é um procedimento bem simples, em princípio, é bem tranquilo de se fazer isso. No entanto, a gente precisa saber qual é a cara do trabalho que nós estamos usando. Precisamos saber se aquelas constantes eram constantes ou se eram variáveis dependentes da condição inicial. Mas enfim, uma vez que isso daí está feito, o procedimento é bem simples. E aí a gente vai analisar agora o movimento browniano, tá? De ruído branco, ou seja, a transformada de Fourier da correlação do banho é uma constante, não depende da frequência, tá? Esse movimento browniano ele vai depender de um potencial harmônico com uma armadilha na rigidez desse potencial, tá? Ou seja, essa rigidez varia no tempo. E se a gente calcula a função relaxação dela, ela vai ter esse formato aqui, tá? E aí a gente vai trabalhar com o protocolo linear, especificamente para esse protocolo que a gente vai analisar os nossos casos. E, claro, é importante dizer que para esse tipo de sistema a gente consegue calcular o trabalho exato, tá? Se a gente for estudar as equações de Langevin desse sistema, já calculada a média em cima do banho, a gente consegue calcular a força generalizada dele e depois a gente consegue calcular o trabalho de maneira geral. É uma expressão bem feia, não vale a pena colocar aqui no artigo, mas eu só quero que fique claro que é possível de ser calculado e a gente utiliza isso daí como comparação para a nossa teoria da resposta linear. E aqui eu apresento já a função de distribuição de probabilidade, que é dada por essa função aqui, tá? É uma expressão bem complicada, ela depende da raiz quadrada dessa expressão linear aqui dentro, tá bom? Então, primeiramente, o que nós vemos? É que essa função, pela própria definição do trabalho, ela vai ter suporte positivo, ou seja, o trabalho sempre vai ter que ser positivo. Além disso, ela
vai ter um suporte semi-infinito, ou seja, ela é limitada em um ponto, e no outro lado ela é infinito. No caso aqui para valores até o infinito do trabalho, tá? E no caso, no lower bound, no menor limite, nós temos que ela vai divergir em cima desse valor mínimo aqui. Isso aqui é muito curioso porque essa distribuição de probabilidade de trabalho dá a entender que existe solução ótima para o problema do trabalho que nós calculamos, que eu faço trabalhando com controle ótimo de sistemas fracamente dirigidos, tá? Então, isso daí acontece, ela vai divergir nesse valor mínimo que nós temos aqui, tá? E claro, devido a esse comportamento exponencial que ela tem, ela não vai ter um comportamento gaussiano, ela vai ter um comportamento não gaussiano, no caso, em que ela vai ter simplesmente uma kurtose e vai ter uma skewness associadas a ela, tá? Então essa é a característica geral do trabalho. Percebam que essa expressão é válida para qualquer tempo de troca, qualquer tempo de switching do meu sistema. E isso é algo muito interessante de se ter, porque em geral as coisas só eram calculadas para certos regimes, e aqui nesse caso, para uma perturbação fraca, a gente consegue fazer para qualquer tempo. Tá? E aí eu faço a comparação com o histograma exato, tá? Esses histogramas exatos estão aqui, tá? Então a gente observa esse caso aqui é para variação do tempo 0.1 do tempo de relaxação do meu sistema. A gente tem esse tipo de sistema, vocês veem que o histograma cai exatamente em cima. A mesma coisa acontece aqui também para o caso 1 também, é o mesmo tipo de comportamento. E para o caso 10 também o mesmo tipo de comportamento. Então vocês veem que para uma faixa de 2 décadas a gente tem aí um comportamento que cai perfeitamente uma em cima da outra. Outro aspecto interessante é que essas distribuições aparentemente pouco mudam de característica, né? Elas não se diferenciam muito. E a ideia basicamente é que se lembrem que o trabalho, ou melhor, que o tempo de switching ele aparece única e exclusivamente no trabalho irreversível, que vem na segunda ordem da minha perturbação, ou seja, ele vem sempre acompanhado de termos de ordem mais baixa. Por conta disso, ainda que a gente aumente bastante o tempo de switch ou faça modificações em cima dele, a influência que ele vai ter em cima da distribuição vai ser bem pequena. Por conta disso que a gente não consegue observar nenhum tipo de mudança significativa variando esse parâmetro. Tá? E aqui eu faço também uma análise do range de validade. Tá? Esse range de validade, aqui eu mostro que se a gente aumenta a perturbação para metade, tá? Se a gente fazer uma perturbação de 50% em cima da condição inicial, a gente vê um comportamento que destoa bastante um do outro, tá bom? E aí eu faço uma análise da teoria da resposta linear, tá? Primeiro critério, olhando apenas de olho, é intuitivo que não vai bater, só de bater o olho nos histogramas, tá? Mas se a gente quiser um critério mais fino, a gente usa a relação de dissipação-flutuação, que ela é dada aqui em cima por essa relação aqui. A gente avalia a razão entre esse termo por esse outro termo aqui. Se ele estiver próximo de 1, então a gente está no regime de teoria da resposta linear. Em princípio, isso é válido apenas se a gente vai trabalhando no caso exato. Então, a gente pega o caso exato, analisa esse termo aqui, a gente observa que para perturbações pequenas, ele fica sempre em torno de 1, mas conforme a gente aumenta aqui, por exemplo, se a gente aumenta para 10% de perturbação em cima do parâmetro inicial, já começa a ter um certo desvio, e esse desvio só faz aumentar conforme a gente incrementa mais essa perturbação, tá? Então,
para esse sistema em particular que nós estamos analisando aqui, o intervalo de validade de teoria da resposta linear é de até 10% de perturbação em cima da condição inicial do meu sistema, tá bom? E aí entra a coisa curiosa, é que para aquele gráfico que eu mostrei para vocês agora há pouco, eu estava fazendo a conta em cima da distribuição exata do meu trabalho, tá? E aí eu me perguntei, e se eu usasse a distribuição de probabilidade advinda da própria teoria da resposta linear, será que eu observaria os mesmos tipos de efeito? Porque se a gente pensa do ponto de vista dos momentos que saem dessas distribuições, se a gente tenta fazer uma comparação, o resultado nunca vai funcionar. Mas, ao fazer as contas, eu verifiquei o seguinte, eu verifiquei que para pequenas perturbações o sistema se comporta bem, se comporta em torno de 1 aqui, tá? Eles estão dentro dessa linha 1 aqui, estão basicamente todos aqui dentro. E conforme a gente aumenta para perturbações mais grosseiras, ele começa a sair desse range de 1 apresentado aqui, tá? Ou seja, utilizar esse critério da relação de flutuação e dissipação para a própria distribuição que vem da teoria da resposta linear é eficiente para determinar se essa teoria quebra ou não, tá? Isso é muito importante porque ao ter um critério dessa natureza não é necessário mais ficar calculando ordens mais altas, ficar calculando resultados exatos ou até a segunda ordem de teoria da resposta linear. Trabalhar única e exclusivamente com teoria da resposta linear, conhecendo-se a distribuição do trabalho e fazendo essa análise em cima da relação de flutuação e dissipação, você tem um critério claro para determinar o momento em que essa teoria vai quebrar, tá? Então esse daqui, apesar de ser interessante de se trabalhar com teoria, de trabalhar com a distribuição de probabilidade do trabalho, eu acredito que essa aqui é a principal contribuição desse trabalho. Foi justamente ter encontrado, por acaso, esse critério autossuficiente dentro da teoria da resposta linear. Tá? E por fim eu faço uma análise dos momentos, saber se eles estão sendo calculados corretamente. Faço uma análise relativa do erro, tá? Com respeito aos momentos da distribuição exata, e observo que ela funciona perfeitamente bem aqui para o primeiro momento, tá? Quando ela passa de 0,1 já começa a ver bastante distorção aqui. Para o segundo momento a mesma coisa, para o terceiro momento também a mesma coisa, e para o quarto momento também a mesma coisa, tá? Então os momentos são calculados, são comparados, a gente vê que eles funcionam muito bem para perturbações fracas, mas que a partir de um determinado intensidade eles começam a divergir, tá bom? Então, feita todas essas análises, vamos concluir o trabalho. Então basicamente a gente estudou a distribuição de probabilidade do trabalho. Nós calculamos analiticamente como é que ela funciona para um exemplo de movimento browniano com armadilha na rigidez do potencial harmônico. Verificamos o limite de validade de teoria da resposta linear, encontrando também um critério autossuficiente para que ele funcionasse, tá? E vimos também que os trabalhos são calculados corretamente a partir da distribuição, tá? Então, agradeço a atenção de vocês. Quaisquer dúvidas podem escrever nos comentários. Se gostaram do vídeo, deem um joinha. Caso ainda não sejam inscritos, se inscrevam no canal.
e a gente se vê numa próxima. Até mais.